depois do Sincerão, onde todo mundo pôde colocar na cara dos outros o que tava achando, Sim. e a gente viu que teve VTZero, teve mentiroso, teve também aparecido e Não tudo sobraram mais. adjetivos, colocou todo mundo colocou Todo mundo. o que tava pensando pra fora, né? O que Graças a acontece Deus. depois disso? Uma madrugada. Sim. O que será que aconteceu nessa madrugada? É o que a gente vai falar agora junto com vocês. Vamos comentar então sobre a madrugada pós esse Sincerão. Sim. Pra você que não viu nada sobre esse Sincerão. Que Sincerão é esse? A gente já tem um vídeo anterior onde a gente mostra o que cada dupla fez aí, porque basicamente eles tiveram que escolher uma dupla pra ser do time deles e duas duplas pra não serem desse time e explicar o porquê que eles estavam excluindo, colocando essa dupla de fora do jogo. Sim. A dupla que ganhou menos votos, no caso aí foi um empate, e foi desempatado pela Tamires, Camila e os dois gêmeos, o João Gabriel e o João Pedro. Por quê? Porque eles foram os mais votados positivamente. Sim. Os mais votados positivamente tiveram que fazer uma escolha e fizeram então essa escolha pela Joselma e também pelo Guilherme. Qual foi a consequência? Joselma e Guilherme tiveram que dormir fora da casa. Quase na casinha do cachorro. Colocaram um colchão pra eles lá fora, mas você acredita que a Joselma até comentou que tava melhor do que dentro da casa? Porque dentro da casa ainda não tem cama pra todo mundo. Então tem gente que tá dormindo no chão, tem gente que tá dividindo cama de solteiro. Sim, só é ruim porque agora a gente tá nessa época do ano que 4 horas da manhã já tá... Já clareia. Já clareia, né? Então fica ruim, assim, de dormir e relaxar bem, né? Mas se bem que dentro do Big Brother ninguém dorme relaxando. Não, a gente até colocou lá no Instagram, se você quiser seguir a gente lá no @valeapena.oficial, o vídeo dela sentada assim na cama. Sim, refletindo. Cedo, porque os passarinhos começam a cantar, já deu o sol raiando ali, então ela acordou, acaba que acorda cedo, realmente, né? Foi. O que acontece? Assim que acabou o programa, os gêmeos, e principalmente Camila e Tamires, foram ali abraçar Joselma e Guilherme, porque utilizaram do argumento que eles chegaram por último na casa. Que a gente comentou no outro vídeo, que é um argumento que não se sustenta, porque eles chegaram praticamente todo mundo no mesmo dia. E que daqui a pouco a Joselma vai até comentar sobre isso, né? Isso, vai falar sobre. Então, assim, o público também acaba ficando... Uai, gente, se chegou depois, vocês não vão... Qual que é, sabe? E cria uma narrativa muito boa pra Joselma e Guilherme. Você vê que tem grande parte do público que já tá ficando... eu tô gostando deles e tudo mais. Principalmente pelo modo como a Joselma reagiu também, né? Aí ela, dormi aqui fora de boa. De boa. Eu achei que fosse ser um castigo do monstro. O jogo começou. Eu achei que fosse alguma coisa aí que o povo... se apega mais, tem uma afetividade maior pela Joselma, principalmente, né? O Guilherme vai de lambuja porque ele é a dupla dela. Mas eu espero que não tenha vencedores nas primeiras semanas, gente. Por favor. É só assim, só simpatiza. Sim, não pega e fala, agora eu tô com essa pessoa até o final. Não vão deixar as coisas acontecer. Sim, né? se bem que fã de reality é assim, né? Se apega. Não apega, mas ao mesmo tempo que vocês têm que se apegar, vocês têm que desapegar. Na mesma proporção. Entendeu? Eu, pelo menos, sou assim. Vocês que ele diz, todos nós, na verdade. Sim, eu sou muito assim. E aí, o que acontece? Tiveram brigas das duplas após esse Sincerão. Por exemplo, a Camila foi falar com a Tamires que por ela teria votado no Diego Hipólito e na Daniele. Porque eram 4 duplas ali que estavam pra ser votadas, né? Diego Hipólito e Daniele, Marcelo e Arleane, Vinícius e Aline e a Joselma e o Guilherme. Acaba que os gêmeos queriam votar na Aline e no Vinícius, a Tamires trouxe esse argumento de que Joselma e Guilherme era melhor porque eles chegaram por último, mas a Camila falou, por mim, se fosse eu, não teria votado. Inclusive, ela chegou a falar isso com a Joselma, eu acho. Eu não teria votado em vocês. E aí a Tamires já começou a falar, calma, cuidado com o que você tá falando demais, porque ela tava falando isso na frente dos outros. E aí ela acaba expondo a dupla dela também, porque aí é todo mundo junto. Exatamente. Ao mesmo tempo que você percebe também na internet que as pessoas que são fãs da Joselma e do Guilherme já falaram, Camila! Tipo, ela expõe o jogo da dupla lá dentro, mas ao mesmo tempo ela ganha aqui fora uma torcida que gosta das pessoas que ela também gosta. Que naquela decisão ali no ao vivo era uma decisão de 4 pessoas. Era uma decisão então de acaba consenso. que alguém tem que ceder, uma dessas pessoas que cedeu foi ela. Além do mais, ali com o Tadeu também pressionando, vambora! Como é que é? Aí não tem o que fazer. E você percebia que a Tamires falava mais pela dupla delas e
E um dos gêmeos falava mais pela dupla deles. A Camila ficou mais na dela, né? Tanto que ela falou, você falou e eu aceitei, mas por mim eu teria feito diferente. Então foi mais ou menos isso. Aliás, Tamires e Camila foram citadas por Edilberto e Raíssa durante, que é o pai e a filha, durante o programa aí, ao vivo, dinâmica, como VTZeros. Sim. E aí eles foram chamados de VTZeros. E a Tamires depois foi conversar com o Edilberto. Quem enfatizou a palavra foi a Raíssa, né? A filha do Edilberto. E aí ela falou, eu não sou VTZera, eu não me acho VTZera, eu sou assim fora e eu tô na Globo. E pra mim é importante estar aqui dentro. Se eu for VTZera, eu só não posso incomodar vocês. Eu não posso desrespeitar e ponto final. Inclusive a própria Camila também, né, tinha falado durante o programa, porque quando elas tiveram que escolher alguém, elas escolheram também Edilberto e Raíssa, dando uma resposta em relação a isso. Então você já percebe que começam a ter algumas tretas dentro da casa em relação a personalidade. E eu vou te falar, eu não sei nem se a Raíssa, ela queria isso, sabe? Sabe, porque como o Edilberto e a Raíssa, eles tomaram a dianteira. O Edilberto puxou a Raíssa pra tomar a dianteira e começar a dinâmica lá quando o Tadeu chamou, eu acho que a Raíssa, ela tava tão perdida, você acha? Perdida, e eu acho ela tão perdida, tão assim, com pouca personalidade no jogo, que eu acho que ela não queria nem usar essa palavra, VTZera. Foi o que passou pela cabeça dela. Eu acho que, sinceramente, eu acho que ela falou sem maldade nenhuma, entendeu? E as meninas pegaram isso como uma ofensa, assim, de certa forma. Porque dentro do reality show, VTZera já é uma palavra que ela tem vários adjetivos juntos. Sim. Né? Então, quando você fala VTZera, você tá falando que a pessoa é parecida, que ela se acha que ela é metida, que ela acha que ela é a melhor pessoa. Que quer tomar o espaço dos outros, é verdade. Então, essa palavra acaba sendo uma palavra forte para o reality show. Sim, faz sentido, né? A pessoa ficar chateada também, né? E aí você percebe que, você falando sobre as duplas, que agora tem aparecido isso, né? A gente sabe que a primeira fase do jogo é uma fase em duplas e que depois eles vão ser divididos aí, vão ficar individualmente. Eles ainda não sabem, apesar de já suspeitarem. Outro dia eu vi o Diego Hipólito comentando sobre isso. Sim. Né? Eles já estão suspeitando. Só fazer as contas quantos participantes tem. Só que aí você percebe que nas duplas tem sim uma pessoa que sempre se destaca mais. Claro, né? tem. E aí o que acontece é, quando for o jogo individual, como será que essa outra pessoa, por exemplo, Edilberto e Raíssa, Edilberto se destaca mais. Sim. Independente se é positivamente ou negativamente. Quando separar, se sobreviverem até essa fase do jogo, quem vai ser a Raíssa nesse jogo? Exatamente. Será que vão ser plantas? Será que metade da casa vai virar... Já pensou de uma hora pra outra? Metade da casa vai virar planta? Ou metade da casa, que são essas partes das duplas que são mais... menos... vamos colocar assim... menos expositiva, talvez elas continuem num jogo como se fosse uma dupla, sabe? Sim. Porque vão continuar atrás dessa outra pessoa que é o destaque. Sim, pode acontecer isso também. Pode né? acontecer, verdade. Falando, inclusive, em Edilberto e Raíssa, uma outra dupla que comentou sobre eles foi a Aline e Vinícius. A Aline estava comentando que ela não achou legal o que o Edilberto falou da Camila e da Tamires, de chamar elas de VTZera, que ela acha a Raíssa uma pessoa sem personalidade, ela é uma menina nova e tudo mais. Só que, assim, ela vai se precipitar, a Aline ainda falou, só que o pai dela é uma pessoa mais madura. E aí ele fala o que os dois, de alguma forma, esse porta-voz, né? E aí o quanto isso pode atrapalhar o jogo também. Então meio que conversou sobre isso com o Vinícius ali na cozinha. Como a gente disse, o que aconteceu muito nessa madrugada foram as duplas calibrando o jogo entre elas. O que eu achei importante, porque você pode também pegar uma coisa... as duplas começaram a tretar. Ao mesmo tempo que você pode interpretar, as duplas começaram a conversar mais. Exatamente. Alinhar os pontos. E eu acho que isso aconteceu muito com a Camila e com a Tamires, mas principalmente com o Matheus e com a Vitória. Exatamente. Vitória Estrada e Matheus, eles estavam conversando, inclusive, durante o intervalo do programa, eles já estavam falando sobre isso. A gente tem que se juntar mais, a gente tem que estar mais junto. A gente percebe que durante o decorrer do dia também, teve até momentos na academia que eles ficaram brincando. Você tá muito longe de mim. Aí a Vitória tava com um tênis, ele falou, que tênis é esse? Aí peguei de uma amiga. Que amiga? Lá fora você vê. Eles estavam brincando com a situação. Mas aí quando eles foram conversar sério, você percebia que essas brincadeiras talvez já fossem um toque. Tem um fundo de verdade. De que eu tô sentindo você um pouco distante. A Vitória falou muito isso pro Matheus. Ela falou, eu tô sentindo que a gente não tá na mesma vibe. Né? E a gente precisa se alinhar antes de falar do nosso jogo pras
outras pessoas. Tanto de pensamento quanto de espaço também. De um procurar o outro e falar, cadê a Vitória? A Vitória sumiu. Né? Uma nesse coisa assim. sentido. E aí depois todo mundo ali no quarto Nordeste, você percebeu que algumas duplas meio que já estão formando um grupo. A gente já tinha comentado em vídeos anteriores que tem um grupo também sendo formado por Marcelo, Edilberto, Raíssa, João Gabriel e João Pedro. Lá no Quarto Fantástico. No Quarto Fantástico ali. E a gente também vê um grupo sendo formado aí no Quarto Nordeste. A Vitória Estrada e o Matheus, Camila e Tamires. A gente também vê Giovana e Graciane. A Aline ali presente, depois o Vinícius chega. Sim, não que estejam já montando estratégias. Mas você vê um pensamento ali que é compartilhado, né? Exatamente. Não vi muito da Graciana. Ela ficou aí quietinha com essa cara aí, ó. Graciane e Giovana mais observadoras, né? Até prefiro. Não nesse momento, você acha? Por enquanto eu faria isso daí também. Porque nesse momento aí que estão no quarto, o que acontece é que essas pessoas conversam muito de jogo entre si. E aí a Vitória até leva essa questão ali pro Matheus até na frente das outras pessoas. Vamos fazer o seguinte, ela fala, vamos conversar entre as duplas e depois a gente expõe esse jogo entre nós, pra não acontecer de alguém vir e falar e todo mundo achar que a dupla tá pensando igual. Exatamente. Porque tem um determinado momento que o Matheus começa a falar de alguém e a Vitória fala assim, gente, ele tá falando por ele, tá? Eu tô sabendo disso agora. Tipo, ela deixa isso claro. Sim. Eu acho esse um posicionamento... assim, ao mesmo tempo que pra dupla é frágil, é muito bom pra Vitória. Sim. Porque ela tá falando, ela tá deixando claro o que ela pensa. Sim, é bom pra ela, mas o Matheus também pode se sentir ofendido ou pode não gostar da atitude dela. Então, só que aí o que a Vitória fez também foi chamar ele pra conversar de novo durante a madrugada e falou isso pra ele. Olha, Matheus, eu não gostei que você expôs o seu jogo, a sua estratégia, pras meninas, que é principalmente a Camila e a Tamires, que ele tem muita aproximação, antes de falar comigo. Por quê? Porque isso aqui é um jogo. A gente tá como dupla. Ah, mas eu gosto das meninas, a gente já tá mais ou menos no mesmo grupo. Aí a Vitória falou assim, só passou um dia. E ela foi muito sensata nessa fala dela. Embora não pareça, tá? Parece que já tem uma semana de jogo aí. Porque se você para pra pensar, é claro que você vai se assemelhar ao grupo que te acolheu, que tem pensamentos parecidos. Sim. Essa dinâmica, inclusive, serve pra isso. Porque você vê que tem duplas que você nem vê conversando tanto. Mas a partir do momento que elas têm as mesmas pessoas que elas não gostam, elas se aproximam. Sim. Ah, você também tem uma dificuldade com fulano ou com ciclano. É verdade. A questão dos quartos ali também. Intensifica muita coisa, né? A gente viu isso nas edições anteriores, né? Sempre influencia. Exatamente. E aí a Vitória vai e fala isso pro Matheus. Vamos prestar mais atenção, vamos conversar primeiro entre a gente, pra gente ver o que a gente vai expor pras outras pessoas, mesmo que elas sejam aliadas da gente no jogo. Então a gente pode tá tomando isso como uma coisa meio que geral, assim, né? Tá sempre uma pessoa do grupo despontando, tomando a frente daquilo ali e desalinhando meio as coisas. Por exemplo, do Edilberto e da Raíssa. Edilberto tá na frente, tomando a direção de tudo. Aí foi o Matheus que foi na frente. Vitória se sentiu atrás. Mas o interessante que eu acho, por exemplo, eu não vejo a Raíssa chamando o pai dela pra esse tipo de conversa. A Vitória já chamou. Tipo assim, a gente é uma dupla, vem cá. Não tô gostando. A Camila fez isso na frente de todo mundo com a Tamires. Talvez não foi o melhor momento, mas também disse. O que é importante, porque senão o jogo realmente vai chegar... né, o jogo em dupla não vai funcionar. Né? Então é preciso fazer isso. É verdade. Falando em duplas que tiveram atrito, lembram da história do Strogonoff? Pra quem não viu os vídeos anteriores, só relembrando, um dos gêmeos colocou uma colher a mais de estrogonofe, segundo ele, uma colher, mas parecia uma concha boa. Uma concha. De estrogonofe, ele repetiu um prato, tinham 4 pessoas ainda sem comer ali no VIP. A Aline pegou e falou, gente, vamos esperar porque tem mais gente pra comer, não sei o quê. E aí isso gerou um grande caos. Porque um dos gêmeos acha que a Aline tá pegando no pé, não só por essa situação, mas segundo ele, por outras. Enquanto a Aline meio que ficou sabendo disso ali na hora do sincerão. Foi. Então tiveram uma conversa, aparentemente, tudo ok. Aparentemente. Enfatiza isso. Por que eu disse aparentemente? O negócio já vai começar a quebrar de novo. Até porque um dos gêmeos, o João Gabriel, depois foi falar pro Marcelo que ele deu uma apaziguada na situação com a Aline, mas que ele não mudou a opinião dele por completo em relação a ela. Então você percebe que assim, ficou resolvido. Mas talvez você ainda seja meu voto. Sim, né? Porque também a Aline tava jogando muito. A Aline
ali pela impressão que ela teve no ao vivo e depois conversando com eles, ela falou, eu tive a mesma impressão de você do que você teve comigo. Então meio que a coisa se anulou e falou, então tá tudo certo. Se você tá achando a mesma coisa de mim, vamos se resolver aqui, mas já deu pra ver que vai ser... Mas foi um mal entendido, né, gente? Foi. No confessionário vai rodar os nomes. Mas aí foi o que o Kaique tinha falado no vídeo anterior. Que apesar das coisas serem resolvidas, é um motivo de voto. Ainda mais quando é no início do jogo, que as coisas não aconteceram muito ainda, você vai pegar aquilo, né? Então, meio que sai do lugar da afinidade e vai pro motivo mais plausível. Sim. Ela tá sendo ríspida comigo. Ele tá sendo ríspido comigo, né? É verdade. Sai desse lugar de tipo, eu não tive tanta conversa. Né? Por exemplo, ontem você via muito que quando apontavam Daniela, Hipólito e Diego, o Diego sempre tinha uma característica que incomodava as pessoas. A Daniela era, a gente não conversou muito. Sim. Então, começa a sair desse lugar pra ir pra um lugar mais do jogo mesmo. Que a gente gosta de ver da treta. Falando em Marcelo, não sei se vocês lembram, mas ontem a Giovana, irmã da Graciane, quando foi apontar ele e Marcelo e a Arleane como pessoas que queria fora do jogo, ela chegou a comentar sobre a questão do Marcelo ter tido comentários, postura machista. E aí, o Marcelo foi falar com a Daniele sobre. Ele falou assim, eu fui chamado de machista porque eu fui... ela foi educada comigo, mas ela disse que eu confundi o nome dela, da Graciane, não sei. Eu acho que ele quis dizer da Graciane. Sim. Confundi o nome da Graciane, da irmã dela, pela Viviane Araújo, por causa disso. Então, o Marcelo já tá falando que foi por conta disso. Enquanto a gente aqui fora viu várias situações que a gente trouxe, inclusive, no último vídeo, que provavelmente sejam o motivo da Giovana. Sim. Vamos ver como essa história se desenrola. Mas o Marcelo falou pra Daniele que foi porque ele confundiu o nome. Sinceramente, até agora eu não vi vídeo nenhum dele confundindo o nome. Acho que seria uma coisa que talvez teria repercutido, não, né? E talvez eles coloquem no programa hoje à noite. Não, e se ele tivesse confundido o nome, será que a Giovana ia trazer isso dessa forma, usando essa palavra por causa disso? Acho bem difícil, né? Porque aí ela traria um problema pra ela, não faz sentido. E aí o povo já começa a comentar, esvaziamento de pauta, que não sei o que, tá usando coisa. Então eu acho que o Marcelo tá tentando tirar o nome dele da reta. Sim. Tanto que depois teve um momento... Que ele ficou com medo, outro momento ali, sentado na mesa, que do nada ele falou, não sei o que, Red Pill, eu sou contra esse movimento, eu sou uma das pessoas que puxa contra esse movimento. Então você já vê que ele ficou preocupado com o que ela falou. Né? Você vê que ele ficou parecendo preocupado. A Cariúcha na Fazenda. Eu fui a primeira. Eu sou a pessoa que mais defende os LGBT mais do Brasil. Na Fazenda, né? Mas eu acho que o Matheus ficou Matheus não, Marcelo. O Marcelo, eu tava confundindo aqui. O Marcelo, ele ficou... ele não imaginava o impacto que teria o jogo de ontem. Ele não sabia que ele ia convergir tanto a atenção das pessoas pra cima dele, né? Sim. E acaba que ele prejudica muito a Arleane, né? Porque a Arleane tá a Arleane tá apagada. Sumida no jogo. Sumida. Ela fica conversando ali com as meninas e tal, mas assim, você não vê ela falando sobre jogo. Sim. Você não vê ela... Quando ela se junta com o Marcelo é quando eles trocam, mas também, assim, a situação que ela mais apareceu até o momento foi aquela vergonha alheia, aquela sem noçãozice dela em relação a Graciane, o bumbum da Graciane chamar o marido, lembra? A gente comentou isso, que inclusive eu acho que é um dos motivos que a Giovana falou isso sobre o Marcelo. Sim. Né? E falando em gente sumida, você tem informação do Diogo e da Vilma? Diogo e Vilma, né, também desaparecendo no jogo. Eles ainda estão na casa? É muito difícil. Quando a gente liga o pay-per-view, você vê os grupinhos conversando, você só vê eles passando no fundo. Você não vê eles nem na câmera. Não vê conversando muito. É verdade. Eles até tiveram um posicionamento ontem, né? Quando o Diogo fala que ele escolheu a Aline e Vinícius porque eles não dão escuta quando ele quer falar. Ele até, assim, não deixou de se posicionar, mas foi ali no ao vivo. Sim. No dia a dia. É porque tem uma coisa, é diferente ser quieto e ser sumido, né? Por exemplo, a Graciane e a Giovana, elas são quietas. Mas não são Mas elas estão nos grupos, elas estão nas conversas, estão se envolvendo com coisas. Exatamente. Então, Diogo
e Vilma. Se vocês estão me escutando aí agora, manda esse recado. Aparecer. E você sabe que quando você quiser abrir abrir o áudio pra casa, não sei se vocês lembram, mas no BBB 24 a gente brincava muito aqui de abrir o áudio pra casa pra você dar recado. É verdade. Quer dar um recado pro Diogo e Vilma? Mas eu não tô com negócio aqui. O que é o negócio? Dar o recado pra eles. O que? Não. Um walkie-talkie. Então temos que resolver isso primeiro. Aí a gente já traz, uma logística que a gente vai arrumar. Talvez eles até apareçam antes, porque também tem um lance da telepatia que pode chegar até aí. Sim, né? É verdade. Agora, uma das pessoas que mais foi citada negativamente no jogo ontem e que ficou com muito medo e preocupado nessa madrugada foi Diego Hipólito. Ele foi chamado de... o Gabriel comentou sobre ele ter se intitulado mentiroso, que não confia nele. VTZero de alguma forma. Sim, pavão, que ele é o centro das atenções, que ele é muito expansivo. Vários adjetivos que trouxeram pra ele e que colocaram principalmente a dupla, mas era mais ou menos sempre ele. Sim. A Daniele ia porque é a dupla dele. Sim. Né? É mais ou menos ia isso. Na lambuja. E aí o que aconteceu foi exatamente isso. Ele ficou preocupado e ele fez uma romaria de conversar com todas as pessoas. Pelo menos nesse momento você viu ele dando uns passos pra trás, né? Sim. Não atacando, mas escutando. Mas eu achei interessante porque, assim, ao mesmo tempo que algumas pessoas comentaram, eu vi na internet assim, olha o Diego tentando refazer a imagem dele. Mas é isso que é o reality, né? Se acontece alguma coisa, você vai tentar. Isso faz parte do jogo. E eu vejo ele jogando. Sim. Independente se eu gosto do jogo dele ou não, eu vejo ele jogando. Principalmente quando você pensa em camarote, em gente famosa entrando no Big Brother. Tá ali, dependendo da situação financeira da pessoa, que a gente também tem que levar isso em consideração. Mas a maioria é fazer um rebrand na carreira, né? É mudar a visão que as pessoas têm aqui sobre aquela pessoa. E eu acho que o Diego entrou pra isso. Inclusive, ele comentou sobre isso num determinado momento. Ele falou, muitas pessoas têm, por conta de atitudes minhas, em relação a coisas que eu já fiz lá fora, tem alguma imagem minha e que não são a imagem de quem eu sou. Que eu fui obrigada a fazer por causa de patrocinador. Então ele já trouxe que, assim, o público também tem alguns resquícios em relação à imagem dele, e você percebe que pode ser essa tentativa de mudança. Ele procura o Gabriel, fala pro Gabriel, você falou sobre eu ter me auto-intitulado mentiroso, foi uma brincadeira, eu vou parar de brincar. Aí depois ele ainda continua, ele vai e conversa com o Matheus também, que o Matheus falou que ele queria ser o centro das atenções. Ele fala, Matheus, eu gostei muito de você, eu acho que eu posso ter passado alguma informação errada, me desculpa. Depois foi ali na Arleane, também abraçou. Sim, fez a romaria. Depois foi na Eva e na Renata, também abraçou. Então, assim, fez tudo que um reality show pede pra você tentar não ganhar voto. Olha o Diego aqui! Oi, Diego! Volta pra casa, vai ser expulso, menino. Vem aqui falar com a gente também. Tá falando com a gente, tá falando com você. Aliás, sobre falar... Se você também quiser falar com a gente, mandar uma mensagem diretamente, fazer como o Diego tá fazendo dentro da casa, é só você apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code, ou então no comentário fixado que tá aqui embaixo, você manda sua mensagem, contribui com o nosso trabalho, a gente vai amar receber. Sim. E aí, sobre esse negócio do Diego, é claro que tem a questão de como a imagem dele tá lá dentro, mas ele também tá preocupado com a imagem dele aqui fora. Sim. Ele tava conversando com a Graciane e com o Vinícius e ele falou isso. Ele falou assim, eu tenho medo de como a minha imagem tá lá fora, se eu posso piorar a situação do que eu vim tentar, sabe assim? Porque aquilo ali, a percepção das pessoas ali viram... É como se a casa fosse um novo mundo, né? Então a percepção das pessoas, do que as pessoas vão achar de você... É meio... Você vai fazer a associação do que as pessoas estão pensando aqui fora, né? Amplia, naturalmente. É verdade. O que nem sempre é, porque já aconteceu casos como da Juliette, que todo mundo achava uma coisa e aqui fora o público tava vendo o contrário. Sim. Mas esse é o primeiro medo, né? Ele pensa, se as pessoas falaram que eu sou isso, que eu sou aquilo, estão achando de mim isso lá fora, vai piorar a situação. Graciane e Vinícius tentaram tranquilizar ele. E aí ele teve em vários momentos ali, com vários grupos. Ele foi a pessoa que mais trabalhou, se a gente pensar sobre jogo nessa madrugada. A gente não pode dizer que ele já não tava tentando se enturmar. Sim. Porque tava, mas agora ele foi nos grupos de uma outra abordagem. Principalmente as pessoas que falaram coisas em relação a ele. E aí, nesse momento, você tá vendo que ele tava falando sobre a Daniele. Ele reclamou que, às vezes, a Daniele se afasta.
que ela não fica tão perto dele enquanto dupla. E aí a Daniele disse pra ele, eu tento estar perto de você. Aí, por exemplo, eu chego num grupo pra estar com você, eu entro na mesma conversa que você. Aí, em vez de você me puxar pra um outro canto, você vai pra um outro canto com outros grupos e eu fico ali. Sim. E aí ela falou, e esse é o seu jeito, eu entendo que esse é o seu jeito. Inclusive, assim sobre a prova, né? E aí ela trouxe o negócio dele ser muito competitivo também. Foi o seu jeito a vida toda. Você sempre me tratou, a gente sempre teve essa relação, então eu tô acostumada. Foi meio isso que ela falou com ele. Então também deu fez o mesmo que a Vitória Estrada fez com o Matheus. Sim, só que ali na frente de todo mundo. É. Porque ela aproveitou e ela até enfatizou isso. Vou aproveitar que as pessoas estão aqui e vou falar pra você. É tipo uma coisa... Talvez ela não via nem oportunidade de falar isso em outro momento, né? Exatamente. Ou se fosse falar no off, ele não ia dar muito ouvido pra ela. Tipo assim, ela meio que falando assim, vou te envergonhar aqui na frente dos outros pra ver se você me escuta. Até porque o assunto é sobre isso. E aí, se o pessoal não discordar de mim, talvez faça um sentido. E querendo ou não, o Diego também expôs ela ali na frente, né? Porque o Diego falou dela, ela só deu o troco nesse sentido. Aliás, Daniele, gente, falou que é uma pessoa super tranquila, mas que ela pode surpreender se ela explodir, tá? Ela diz que com estresse, que no dia a dia e tudo mais, que ela conhece, ela é tranquila, mas se ela for falar na hora dos 5 minutos que derem pra ela e ela estiver estressada, ela ela estressa mesmo. Falou Acho isso. Que vai impactar até a gente aqui, que a gente não vai nem conseguir gravar quando acontecer isso. Falou isso e depois de 5 minutos tava falando o quê, Kaique? Quando você faz a inscrição e aceita, todo mundo acompanha outras edições. A gente sabe como funciona. A gente pode mudar no sentido assim, que eu acho que é uma coisa legal. A gente não precisa se posicionar gritando, ofendendo, fazendo barraco. Pode sim ser uma edição diferente até nisso. Das pessoas se posicionarem, das pessoas falarem, mas terem um convívio que a gente senta aqui e conversa e fala. Você pode chegar e falar e no dia seguinte eu vou falar bom dia. Pode falar que eu sou falsa, que eu vou lhe dar bom dia. Thiago Abravanel, não! Thiago Abravanel. Gente, e aí ela falando... BBB da amor. Podia ser uma edição diferente até nisso. Daniele... Sabe que não pode, né? Porque aí a audiência cai. Aí o programa não tem repercussão. Aí a gente não tem a diversão que a gente espera o ano inteiro, não né? Tem. É igual falar assim, a gente espera... Tem gente que espera o ano todo pra carnaval, aí quando for carnaval vai tocar o quê? Em vez de axé, vai tocar músicas que não tem nada a ver. Não é? Vamos tocar um mantra aqui no carnaval. Ninguém tá querendo isso. Não dá. Então Daniele tá no lugar errado. Sim, eu tô esperando. Eu quero que você esteja muito empenhada nessa tua meta. De quando você for crescendo as coisas dentro de você, você exploda. E eu quero que você comece a trabalhar isso pra ganhar esse tônus. Que até agora eu não tô vendo nem a possibilidade disso. Você tá vendo? Não. Possibilidade disso acontecer no futuro? Não. Eu acho que é essa coisa que você tem que trabalhar agora, da relação com seu irmão. Exatamente. Talvez pegar um pouquinho isso dele, passa um pouco da calma sua pra ele, que aí vocês se equilibram de alguma forma. Fazer um intercâmbio de emoções. Né? Joselma e Guilherme, que tiveram do lado de fora, dormiram aí, então, com um colchão grande. Colchão grande, né? Bom, parece ser Queen ou King, eu acho que é até King. Dormiram ali do lado de fora e é o que a gente falou. O que incomodou provavelmente muito foi a luz. Porque fica, né, quando clareia, eu não sei se eles apagaram a luz ali de fora, mas eu acho que não. Olha como tá claro. Então, é mais a luz e também o barulho dos passarinhos, que mais cedo. Se bem e que é tal. aquilo, né, menino? Quando, de repente, como tá o cansaço, eu quando tô cansado pode destruir essa casa que eu não acordo. Vocês são como eu ou como Kaique? Porque Kaique, se tiver, pode acabar o mundo. Eu não. Meu sono, assim, vai... Qualquer barulho eu já tô... O que é isso? O que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Deito em berço esplêndido e vou. E vai, me acorda. E eu sempre fui assim, desde pequeno, sabia? Né? Sempre fui. E aí, hoje, quando eles acordaram, essa foto é deles acordando, o Guilherme falou, hoje vai ser o dia da conversa, Joselma. Todo mundo vai chegar pra gente, vai querer falar, a gente gostou muito de vocês, mas é isso, mas aquilo. Aí, o que a Joselma falou pra ele? Pessoal, não sustenta o fiofó. Fiofó pra trocar a palavra. Trocar a palavra. Não sustenta o ponto, não. Porque você indicou... Porque se você indicou é porque você não tem afinidade. Não foi com a cara, pô. Não tem essa de ficar arrudeando pra dizer alguma coisa, não. É dizer logo. Não gostei de fulano de tal. Não tem tanta explicação. Nem venha com conversa que eu não tô afim de conversar com ninguém. Então, segundo a Joselma, ela não tá afim de conversar com ninguém. Hoje, inclusive, é aniversário dos Gêmeos.
do João Pedro e do João Gabriel. Então o pessoal já acordou dando parabéns e tal. Na hora que a Joselma e o Guilherme entraram na casa, acho que eles entraram, o pessoal também bateu palma, eles entraram dançando. A Vilma abraçou ela, apareceu. Vamos ver se a Joselma vai manter esse negócio de não vem conversar comigo. Ou você só acordou mesmo e depois já respirou e foi porque tudo. Tem essas pessoas que são assim, né? Que não aguenta. Porque quando vem alguém com carinho, né? Sempre... Mas é bom também ficar com o pé atrás. Tipo, ser receptivo ali na casa e escutar o que as pessoas querem falar, mas ficar com o pé atrás. Realmente, eu acho que eu agiria assim também. Eu acho que dentro disso que você tá falando, muito a postura do que a Vitória Estrada teve, né? Que é assim, a gente tá aqui, a gente já tá gostando de algumas pessoas, mas ainda é um início muito grande de jogo. O tradicional confiar desconfiando. Exatamente. Afinal de contas, vale quase 3 milhões de reais. Quase 3 milhões. E 3 milhões de reais, né, gente? Vale toda a desconfiança. Vale toda a desconfiança. Como vai? 10 reais tá valendo. Às vezes você acha 10 reais. Hoje em dia não acha mais, né? Você achava 10 reais, 5 reais, 2 reais no bolso. E aí falava: esse 2 reais é meu, esse 2 reais é meu. Esse 2 reais já trazia desconfiança. É verdade. Imagina então 3 milhões de reais. A gente vai continuar acompanhando. Esperamos a companhia de vocês nos próximos vídeos. E a gente se vê quando? A qualquer momento. Um beijo.